volta para a forma infinitiva. Então não é sempre que você vai achar o verbo com S lá, você pode achar ele sem S na sua forma infinitiva e está se referindo à terceira pessoa. Como é que você identifica? Através do uso do auxiliar does. Continuando então, a gente tem aqui he does not have, she does not have, ela não tem um carro bonito. It does not have, não tem, o it sozinho não tem tradução, né? We do not have, nós não temos. You do not have, vocês não têm. E they do not have, eles ou elas não têm. Então como é que é basicamente, para eu negar? Do not e does not. Does not para a terceira pessoa. Onde é que eu uso? Antes do verbo. O que acontece quando eu uso does? O verbo volta para o infinitivo. Mais alguma informação? Tem. Dá uma olhadinha aqui na telinha, ó. Você tem uma coisa importante que são as abreviações. Elas aparecem, os auxiliares aparecem abreviados. Do not eu abrevio como don't. E does not eu abrevio como doesn't. Mas o efeito é o mesmo, tá? Tanto faz uma frase eu usar she does not have ou she doesn't have, é a mesma coisa. Então dá uma olhada aqui, olha. Presta atenção, presta atenção. Você tem aqui o uso do pronome they. Você tem que fazer um exercício nessa lacuna que eu estou apontando aqui, ó, você vai usar a negativa do verbo have. Então, they, lembra, pensa, combina com o quê? Agora aqui embaixo eu tenho Helen. Lembra que você já substituiu Helen por um pronome, não substituiu por she. E aí eu tenho uma lacuna, eu tenho que usar a forma negativa do verbo have. Vai ser don't have ou doesn't have. Você decide aqui também. The man, tá? Isso aqui é plural. Com E é plural. Quando eu tenho com A é singular. The man é singular. O homem. Agora the man é plural. Então são eles, they. O que eu vou usar aqui na negativa? Você decide. E depois eu tenho aqui the cat, o gato, ó. O que eu vou usar aqui? The cat, e eu tenho que usar o auxiliar aqui e mais a negativa, tá bom? Então, o que você vai fazer aqui nesse exercício? Já conseguiu prestar atenção? Já conseguiu resolver? Vamos lá, volta comigo agora e você vai ver as respostas. Olha aqui, ó. Então você tem they, don't have. They don't have, ó, combina com don't e fica have. Não tem problema nenhum, né? O don't não precisa de S nem nada, é o they que eu estou usando, sem problemas. Agora Helen, terceira pessoa do singular, combina com o quê, hein? Doesn't have. Então, Helen doesn't have. Eu estou usando does e o verbo está no infinitivo. Se fosse afirmativo, Helen has. Depois eu tenho the man, que combina? Don't have, ó, os homens. Então fica don't have. Depois aqui eu tenho the cat doesn't have a short tail. Tudo bem até aí, então? Você aprendeu, então, a combinar doesn't e don't com os sujeitos adequados. Agora eu quero que você veja o último passo, então, que é como a gente faz interrogação nisso daqui. Olha lá comigo, ó. Você lembra que quando você fazia com o to be, sempre tinha o to be passando para frente? Pois é, agora o que vai passar para frente? É o do e o does. Então não tem segredo, ó. Interrogação, do I have. Depois, do you have, does he have, does she have, does it have, etc. Do we have e do they have. Então é só você passar todos os auxiliares para frente do sujeito que você vai estar interrogando. Então primeiro auxiliar, depois, ó, os sujeitos. Só isso. Vamos praticar então, que é importante a gente praticar? Eu quero que vocês façam um exercício comigo. É só colocar o auxiliar na frente do sujeito. Olha lá, presta atenção. Então eu tenho aqui, this room have 3 doors. This room have 3 doors. Uma interrogação, eu tenho que usar o auxiliar aqui, ó. Auxiliar. Qual é o auxiliar que vai combinar aqui? Eu tenho this room. Esta sala, este quarto, tem 3 portas. Isso daqui não é o equivalente de it. Então, combina com o que aqui, hein? Vamos resolver direto? Combina com o que aqui? Com does. Então, isso aqui equivale a it. Eu uso does. Most watches have 2 hands and a face. Então, most watches, most é uma palavra em inglês, quer dizer a maioria. E watch é relógio de pulso. Então, a maioria dos relógios tem 2 mãos e uma face? Não. O que são as mãos do relógio? São os ponteiros. E o que é a face do relógio? É o mostrador. Então, olha aí, outras palavras sendo usadas em outros sentidos, né? Então, a maioria dos relógios tem 2 ponteiros e um mostrador. Eu tenho que interrogar. A maioria dos relógios. Isso daqui é plural. Qual é o pronome que substitui? They combina com do. Não é porque é objeto que é it, hein? Look, olha que está no plural. Ó, look, está no plural.
Miss Papas have a new sports car. Então, Miss Papas é ela, né? A senhora Papas, ela tem um carro esporte novo. Substitui isso por um pronome, não é she? Ah, então eu uso does. E depois aqui eu tenho Mary. Mary and Helen. A Mary e a Helen. Isso aqui não equivale a elas? They. Eu tenho que usar o que aqui como auxiliar? Do. Então, do Mary and Helen have brown eyes? Mary and Helen têm olhos castanhos ou olhos marrons? É isso. Gravem o seguinte. Afirmação. I have a car. Eu tenho um carro. Ou então, he has a car. Negação, I don't have a car. He doesn't have a car. Interrogação, do I have a car? Does he have a car? Para negar, junta com not. Para interrogar, passo o auxiliar para frente. Falando em passar para frente, passo vocês para frente agora. Na aula que vem tem mais. Tchau, tchau. Simple Present, nosso assunto de hoje, é o tempo verbal que expressa ações rotineiras, como a de ir à escola todos os dias. I go to school every day. Mas o Simple Present é usado também para expressar uma certa ação futura, como por exemplo, first we take a taxi, then we go to the airport. E aí, gente, tudo bem? Como é que é? Estamos dispostos para mais uma aula de inglês? Todo mundo esperto, todo mundo ativo, todo mundo ligado aí na tela? Ótimo. Já está com o seu material na mão? Que material, professor? Ah, que material? Como assim que material? Já não pedi para vocês? Para minha aula você providenciar um caderninho? Para você ir anotando em separado vocabulário, estrutura, vai aprendendo? Porque senão não adianta. Você assiste a minha aula aqui, depois você não aprende mais nada, você não tem aonde estudar. É importante que você comece a fazer suas anotações, tá? Quem tem vídeo em casa, grava, tudo bem. Agora, se você não tem, como é que faz? Tem que ter o seu caderninho, vai anotando. Anotar o que, professor? Vocabulário, palavras novas, junto com o seu respectivo significado. Se você não conseguiu pegar o significado, vai no dicionário. E as estruturas da língua inglesa. Falando em estruturas, então, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai ver hoje em matéria de estrutura? Nós vamos ver presente simples. Aí você vai perguntar, peraí, eu já vi essa aula antes. Você não deu isso na aula passada, não, Sidney? Mais ou menos. Eu dei para vocês na aula passada o uso do verbo to have. E aí eu também abordei essa coisa de presente simples, porque o verbo to have que a gente estava usando era no presente simples. Hoje a gente vai ver uma coisinha diferente, a gente vai ver o presente simples